vamos falar sobre a inteligência artificial e sobre o seu efeito que tem no mercado de trabalho, como o futuro da profissão no ensino, principalmente de idiomas. Foi feita então uma pesquisa, a gente fez uma entrevista com 3 professores diferentes, todos na área de ensino de inglês. Os perfis dos profissionais, então, primeiro foi entrevistado o professor João, que tem 11 anos de experiência na área, atualmente é diretor de uma escola. Lohan, que tem 12 anos de experiência em escolas tanto do Rio de Janeiro quanto de Curitiba. E a Alec, que tem 6 anos de experiência e também experiência no mercado de TI, que é uma visão muito interessante para o nosso caso. Então, falando sobre a IA, no geral, a visão que tivemos que foi que a inteligência artificial pode personalizar o ensino para os alunos e auxiliar com as ideias diferentes para planos de aula. Porém, o sistema não é tão automatizado para você conseguir fazer um plano de aula completo, extremamente detalhado, com base somente no material oferecido pela inteligência artificial. Então, no dia atual, por exemplo, não é uma coisa que você considere uma ameaça. O serviço de uma inteligência artificial, ele não é humanizado. Então, a visão que os professores tinham, por exemplo, é que para você dar aula, você precisa conhecer os seus alunos, você precisa conhecer o perfil de cada aluno, de cada pessoa que você está ensinando, e isso é uma coisa que a inteligência artificial não consegue produzir. Pode construir casos específicos baseados em problemas específicos, mas a coleta de dados, tudo em relação ao ensino, baseia muito da tentativa e erro por parte dos alunos. O que significa, pode ocorrer futuramente de existir um professor de inteligência artificial baseado em fatos já coletados, só que demoraria anos para que esse mesmo conseguisse ter esse realmente poder de conseguir produzir uma aula bem feita para alunos. Claro, isso varia de vários fatores, com base nas experiências de cada professor, mas, por exemplo, pode variar de casos sociais, onde professores de inteligência artificial, por exemplo, um robô, possa ter uma mais relevância para classes mais altas, que teriam mais acesso para produzir, por exemplo, uma inteligência artificial extremamente bem produzida para ensinos específicos, que é uma coisa que um dos professores citou, referente ao fato de que muitos alunos podem buscar coisas muito específicas, igual era antigamente, que existiam professores particulares que davam ensinos focados em partes específicas, assuntos específicos. Pode ser que no futuro existam professores para isso. Porém, é um trabalho muito grande que demoraria anos, talvez séculos, para ser produzido. Um robô extremamente funcional que conseguisse se adaptar dependendo dos casos, do perfil do aluno. Como é um trabalho de sociedade, um trabalho de relações humanas, por isso que grande maioria dos professores afirmou que não acredita que a profissão possa realmente ter um efeito no futuro. Em relação à ética, que é uma coisa muito questionada em relação ao uso da inteligência artificial, boa parte pode variar também da visão dos alunos. Os alunos podem ter muito problema com o uso da inteligência artificial e acabam não aprendendo. Mas os professores não é possível utilizar esse material completamente, então é uma coisa que serve como uma ideia. Não é uma coisa que tenha sido desenvolvida ainda a ética, por exemplo, num setor específico para definir o que é ético e não ético no uso da inteligência artificial no trabalho. Porém, a visão geral é que não é ameaçado pela inteligência artificial de nenhuma forma no momento, por conta que pode ter uma redução futuramente, porém a inteligência artificial não tem essa capacidade de estudos de casos e uma preparação de uma aula completa. Os professores tiveram uma visão bem semelhante nesse ponto, apesar de variarem dependendo de vários fatores. Então, a nossa conclusão nesse plano de futuro foi essa.